Sabe, escrever uma introdução científica de peso é, sem dúvida, um dos maiores desafios para qualquer pesquisador. É ali, naquela primeira página, que tudo se decide. É a porta de entrada para a publicação. Então, o que a gente vai fazer aqui é detalhar uma fórmula, um caminho para construir uma introdução que simplesmente não pode ser ignorada. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, aquela que tira o sono de muito pesquisador. Por que é tão difícil acertar na introdução? É uma frustração enorme, né? A pesquisa é boa, os dados são sólidos, mas o artigo volta, rejeitado de cara. E o problema, na maioria das vezes, está justamente ali, nas primeiras páginas. E aqui está o pulo do gato. Uma introdução científica não serve só para contextualizar o assunto. Ela é, na verdade, um teste. É o momento de convencer quem está lendo, principalmente os revisores, de que aquele trabalho é importante, de que ele é inovador e que a solução proposta é um avanço de verdade. É uma venda, no bom sentido. Ok, então como fazer isso? Existe uma estrutura que é super simples e incrivelmente eficaz para construir esse argumento de convencimento. Ela é conhecida como a fórmula da pirâmide invertida. E a base dela são 3 movimentos principais. Pensa nisso como se fosse um roteiro de um filme. O movimento 1, ele prepara o cenário, sabe? Mostra o que já é conhecido sobre aquele tema. Aí vem o movimento 2, que é o grande ponto de virada. Ele revela um problema, uma pergunta não respondida, uma lacuna no conhecimento que ninguém conseguiu preencher ainda. E por fim, o movimento 3 apresenta o herói da história, o seu trabalho, que chega para resolver exatamente aquela lacuna. Essa imagem da pirâmide invertida é perfeita para visualizar a ideia. A gente começa lá em cima, bem amplo, com o contexto geral, e vai afunilando, guiando quem lê passo a passo até chegar no coração do estudo, no ponto central e mais inovador da pesquisa. Certo? Teoria é muito bom, mas vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. A gente vai analisar um exemplo de um artigo que transformou uma introdução que era só ok em uma introdução excelente que foi publicada aplicando exatamente essa estrutura. Olhando lado a lado, a diferença é gritante, é muito clara. No rascunho, o texto pula do contexto direto para o objetivo. Falta uma ponte, uma justificativa. Já a versão publicada, essa faz algo genial. Ela insere o movimento 2. Ela identifica um problema de mercado, a palha da cana não tem valor comercial e transforma isso no motivo da pesquisa existir. E isso, gente, muda o jogo completamente. Então, o ponto central é esse. Ao identificar um problema real, concreto, a versão que foi publicada criou uma razão de ser para a pesquisa. O objetivo do estudo deixou de ser algo solto no ar e passou a ser a resposta direta para uma pergunta importante e muito bem definida. Fez todo sentido. Muito bem, agora que a estrutura está clara, vamos para as ferramentas. Existem algumas frases que são verdadeiros atalhos para cada um desses movimentos e, claro, algumas armadilhas bem comuns que a gente precisa desviar. Essa tabela é ótima porque ela mostra a linguagem que sinaliza para quem está lendo em que parte da história estamos. Para o contexto, frases que estabelecem o campo de pesquisa. Para a lacuna, palavras como no entanto, contudo, porém, criam a virada na narrativa. E para a solução, a linguagem é super direta. O objetivo deste artigo é, sem rodeios. Agora, um alerta muito importante sobre o movimento 2, o da lacuna. É tentador, muito tentador, dizer que algo nunca foi feito antes. Só que essa é uma afirmação perigosíssima. É muito forte e um revisor experiente pode facilmente encontrar algo que a conteste. E olha só, essa citação de um parecer de verdade de estudo. Um revisor atento pode conhecer um trabalho obscuro de outro país que já tocou naquele ponto. Afirmar um ineditismo absoluto pode minar a credibilidade do artigo inteiro por causa de uma única frase. A solução para isso é uma técnica chamada hedging. É uma linguagem de atenuação. Em vez de cravar "nunca foi feito", usar algo como "até onde sabemos" ou "os estudos sobre isso são escassos". Isso mostra rigor e humildade acadêmica e torna a afirmação muito mais defensável, sem perder o impacto da novidade. Ok, vamos então juntar todas essas peças. Vamos ver como essa estrutura, que parece simples, na verdade transforma uma introdução comum em um trabalho com cara de artigo publicado. Basicamente, esses são os princípios de ouro. O objetivo é criar uma narrativa que faz sentido, que convence. Uma introdução que funciona não entrega os resultados de bandeja. Ela prepara o terreno, cria uma certa tensão ao apontar um problema e no final apresenta o estudo como a peça que faltava no quebra-cabeça.
E para fechar, fica essa provocação. Uma introdução não deveria ser só uma lista de fatos. Ela deveria, isso sim, ser uma história. A ideia é construir uma narrativa tão lógica, tão bem amarrada, que leva quem lê a uma única conclusão possível, a de que este estudo ele simplesmente precisava ser feito. É uma história com um propósito.